podcast de respeito. Fantástico, mano. Muito bom, Léo. Sensacional, gente. Venha conferir do AgroConecta. E você é o nosso convidado, um basicão, né? Pessoal do agro, prosa de fundamento. Eu achei que foi muito produtivo. Se liga aí que vai entrar no ar. Seja muito bem-vindo ao 32º episódio do AgroConecta Podcast. Estamos novamente aqui para trazer conteúdo de valor para você. E esse episódio, já garanto para você, vai ser um episódio diferente de tudo que a gente trouxe até aqui. Por quê? A gente sempre traz um convidado para debater de um assunto que o convidado domina, algo que ele vai trazer de experiência e informação para a gente aqui, não é verdade? Mas nesse é diferente. Vamos trazer perguntas que eu trouxe lá do meu Instagram, da caixinha de pergunta, na qual diversas pessoas fizeram suas perguntas e a gente vai debater e trazer informações sobre ela hoje aqui de bate-pronto, na lata para você. Então, episódio diferente para levar muita informação sobre uma gama bem grande de assuntos para você. Então, dá uma olhada nesses cortes na sequência, como é que foi esse episódio que você não pode perder. A qualidade final do produto está muito atrelada à mão de obra. Se você no verão pecar por um pouco mais de excesso de irrigação, é um pouco menos pior. Que essa história de fixação de nitrogênio antes também é muito levado em consideração, às vezes até na tua adubação depois. Nenhum viveiro do Brasil vai ter 55, 54 semanas da muda top da top 100%. Isso não existe. Às vezes o pessoal vai lá, plantou 20 em 20, só que pegou um vento e afastou a fita do gotejo, não molhou mais a planta quando é nova. Vai morrer. Mas em regiões que a enxertia já estava engatinhando ainda, o pessoal estava testando, provou o resultado, pô, é bom, mas o preço está ruim. Agora sim, começamos o 32º episódio do AgroConecta Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. E se você não é inscrita no canal, não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações. Já, claro, deixa o seu like, porque ele é importantíssimo para o nosso conteúdo, para o nosso vídeo, para a nossa imagem chegar aos 4 cantos do Brasil. O canal do Léo Viverista vem crescendo bastante, já somos aí mais de 4.000 e poucos inscritos aí e pode ser muito maior se você que está assistindo a gente já se inscrever aqui e ativar o sininho e deixar seu like. E desde já, agora no início, agradecer nossos parceiros aqui do AgroConecta Podcast, que é a Usina Viveiro de Mudas, sempre facilitando a produtividade do agricultor do sul do Brasil. Zanata Estufas, o maior portfólio de estufas desde 1988, ajudando o cultivo protegido brasileiro. Seminis Bayer, porta-enxertos Seminis, sua produção mais produtiva e segura usando os porta-enxertos dos nossos amigos da Seminis. AgroPro, assessoria e marketing digital. Mercoagro, soluções no agronegócio. Agrivale, bioinsumos que impulsionam e transformam o campo. E temos aqui hoje o anúncio do novo parceiro aqui do AgroConecta Podcast, que é a Bandejas Mingote, referência nacional em bandejas práticas para a produção de mudas. Um abraço lá para o meu amigo Diego, Denis Mingote, lá de São Paulo, Jundiaí. Eles que são referências na produção de bandejas plásticas voltada para o agronegócio das hortaliças. É simplesmente incrível o material deles. Eu lá na usina uso. E eles estão sempre preocupados em desenvolver materiais, pensando em tecnologia, em questão de formato de célula, para ter maior enraizamento, não ter novelamento, cor de bandeja. Então, sempre buscando alta tecnologia e agradecer a parceria deles aqui, também no AgroConecta Podcast. Como eu já falei, a ideia vai ser trazer assuntos lá do Instagram do Léo Viverista para cá. E o meu convidado para debater esse assunto, vou botar ele na fogueira aqui, de saia justa, e vou apertar ele para ver do que sai. É o meu grande amigo Edson Silva, que é engenheiro agrônomo e um cara que tem uma experiência muito grande em hortaliças a campo e também em viveiros de mudas. Seja muito bem-vindo novamente ao AgroConecta, meu amigo Edson. Dá um alô pro pessoal aí. Fala, Léo, tudo bem? Tudo bem, o pessoal de casa? Prazer em voltar. É muito bom vir a primeira vez, muito bom retornar, né? É mais tranquilo, não? É mais tranquilo. A primeira vez dá um pouquinho mais de frio na barriga, agora o cara já fica um pouco mais familiarizado. Sossegado. É tranquilo. E vamos ver a conversa que o pessoal questionou a gente e vamos ver o que a gente consegue ajudar o pessoal de casa. Com certeza. Assim, teve algumas perguntas de assuntos
que tem a ver, eu tentei deixar eles juntos e alguma coisa que daí saiu fora em outros assuntos diferentes. Então, vamos ver o que o pessoal vai ter para nós. Mas, Edson, antes de mais nada, te presentear com um canivete aqui. Opa! Quem trabalha no campo sabe que não pode faltar um canivete no bolso aí, na fivela. E dos nossos parceiros da Invicto, uma marca brasileira, movida por propósito e construída com coragem. Então, mandar um abraço para eles, equipamentos incríveis, botina, calça, canivete, faca, tem de tudo, rapaz. E aproveitar o cupom Léo Viverista lá no site. Lembrando que eles estão com como é que é uma Black Friday, né? Esse nome bonito eu não sei. Friday. E agora em novembro estão com a Black Code no site lá, até 50% de desconto. E com o cupom do Léo Viverista você tem mais 10% acumula aí, então aproveita lá. Meu amigo Edson, uma primeira pergunta sem mais delongas, do nosso amigo Ronaldo. Esse aqui veio diretamente de fora do Brasil, dos exteriores. Nosso amigo Ronaldo é da Plante Mudas do Paraguai. Grande abraço pro Ronaldo aí. E ele perguntando pra gente qual uma das maiores dificuldades dentro de um viveiro de mudas. E quando ele fala dentro, eu penso que ele quer dizer na produção. Porque não, se ele falasse de um viveiro de mudas, ele podia falar da parte da entrega, do pegamento, lá no campo, outras coisas externas. Mas quando ele fala dentro, eu penso que ele quer dizer de dentro do viveiro, da produção em si. Tu que tem uma experiência, Edson, qual que tu vê que é talvez uma das maiores dificuldades dentro da produção de mudas de hortaliça? Eu acho que não somente no viveiro de muda, mas na produção de hortaliça em geral, né? A gente vê hoje uma demanda que não está sendo suprida, que é a mão de obra, né? A mão de obra que saiba trabalhar tanto no viveiro quanto na produção. E isso é um dos grandes entraves hoje que a gente tem, principalmente na nossa região, né? E eu creio que em outras regiões do país também a gente acompanha, troca ideia com todo o pessoal. E o grande problema hoje, eu vejo, em geral, que a gente pode dizer assim, é a mão de obra. A mão de obra hoje está cada vez menor. Vamos dizer, a qualificação também, eu vejo que ela caiu nos últimos tempos, ela caiu bastante. E dentre as outras coisas, né, que dificulta, às vezes não pode dificultar numa produção de hortaliça, mas eu creio que hoje o maior entrave seja uma questão de mão de obra. Né? O cara que vai saber, muitas vezes o que acontece? O cara vem, aprende e daqui a pouco vai embora, né? Isso que é o que a gente mais vê hoje no viveiro de muda. O produtor de muda também contrata um pessoal, seja um pessoal hoje até mesmo uma empresa de uma distribuição, coisa assim. Cria o funcionário, ele aprende a trabalhar contigo e depois vai embora. É um grande entrave hoje no mercado, né? Até porque o funcionário, o colaborador, quando ele entra na empresa, uma empresa nova, ele vai ficar ali 1, 2, 3 meses até pegar o ritmo da empresa. Por mais que talvez ele até trabalhou já na área, mas até ele pegar o ritmo da empresa, a empresa passar processos, forma de fazer, 1, 2, 3 meses. Então, imagina, a empresa investindo nele aquele salário durante aquele período, para depois daquele período ele render talvez os 100% dele, né? Então, o que a empresa espera, vamos dizer assim. Então, realmente, tanto a falta de mão de obra, né? Talvez difícil de contratar, mas a qualificação e também a questão, Edson, eu acho que é interessante trazer a parte do comprometimento, a vontade de aprender, a vontade de algo a mais, de se desenvolver, e não apenas fazer só, meu trabalho é tirar essa xícara daqui e botar para cá. Então, se eu fiz isso, tá feito. O automático, né? Tem gente que hoje só o automático. Você vem para fazer, meu serviço é mudar essa xícara daqui para botar em cima, para botar para a direita ou para a esquerda. Então, tem muito pessoal que é só automático, faz só aquilo que tá na frente do olho e não quer fazer mais, não quer aprender, né? Não tem a vontade, né? Isso é um entrave que, olha, hoje tá... A falta de vontade que comentasse é incrível hoje. Mas e esse problema que a gente falou da mão de obra, o que tu vê? Depois eu vou falar, trazer minha visão também, mas o que tu acha, pelo que tu vê, pode ser tanto a campo, mas principalmente em viveiro, que é a pergunta do Ronaldo, o que essa falta de mão de obra ela tá gerando lá no viveiro, na ponta lá, no dia a dia? Todos os problemas que a gente falou, falta de interesse, talvez, de buscar, de fazer o a mais, de aprender. O que tu vê, em que no manejo ou nos processos tu vê mais sendo afetado por isso? Vamos pegar um exemplo, né? Um exemplo claro. A gente tem várias, tu falar, né? E tu sabe os locais que a planta, por exemplo, assim, tem essa parte do viveiro, uma parte que não molha muito bem, né? Se a gente tem lá
Quantos tipos de funcionário? Tem bastante. Tem um cara muito bom, tem um cara médio, tem um cara que... ruim, vamos dizer assim, entre aspas, Sim, né? sim. E assim, cara, tu faz uma aspersão numa muda. Cara, tu vai pegar uma muda, um canto da estufa que sempre seca mais. Isso é o visual. O cara bom dentro do viveiro, ele vai chegar lá, aquele canto, que lá eu preciso fazer, eu preciso dar uma atenção a mais, que lá é um canto que seca mais, eu preciso fazer essa rega antes de uma adubação ou depois da adubação. Isso vai impactar diretamente na qualidade tua no final do produto, né? E isso a gente sabe, a gente acompanha lá junto lá e a gente sabe que muitas vezes a qualidade final do produto está muito atrelada à mão de obra, né? E uma mão de obra qualificada, o teu produto vai ter uma qualidade melhor. Se a tua mão de obra faz tudo no automático e não pensa em ver o resultado final junto com a empresa, a qualidade do produto vai cair. Eu acho que o principal problema é esse. O que eu ia falar, a minha visão onde mais é afetada essa questão de falta de mão de obra ou tudo isso que a gente falou antes, né, que seria um grande entrave para um viveiro, eu ia falar irrigação também. Porque, querendo ou não, irrigação, principalmente agora dessa época para frente, a gente está em novembro agora, né, começando a esquentar, começando a chegar verão, agora é onde o negócio aperta da questão de dispensão de tempo da equipe de um viveiro de muda para irrigação. Tanto para irrigação via barra, que também exige retoque, quanto na aspersão, que exige talvez um pouco mais de retoque, mas ambas exigem retoque. E esse retoque, como você falou, ele não é padronizado em todo o viveiro, né? Você vai pegar um bloco de estufa que pega mais vento ou mais sol de manhã, ele vai secar mais. Então, tem que ter essa visão, essa experiência e essa vontade, né, de quem está ali na ponta, dizer, pô, eu vou lá já, porque eu sei que esse momento lá eu tenho que irrigar mais, irrigar antes do que o outro lá. Aquele outro pode ser já só para depois do meio-dia, porque lá é de boa, de manhã. Sim. Então, eu vejo a irrigação no viveiro, ela é o céu e o inferno. Molha demais, pode dar os problemas, molha pouco, pode dar o problema também, então tem que ter... O cara que vai fazer isso tem que ser um cara que sabe fazer. É mão de obra qualificada. Aquilo que o cara vai ter que dar. Lá eu sei que vai secar, então lá eu vou ter que ir, eu vou ter que dar atenção. E é a qualidade do cara que está na ponta lá fazendo, sei que vai dar toda a diferença, né? Eu acho que a irrigação é algo bem afetado assim, pela mão de obra, porque no momento que a gente está até agora não tem nada automático, ou nada que possa substituir a visão e a tomada de decisão de alguém, um ser humano na ponta, naquele lugar, naquele momento, né? Sim, é isso mesmo. Da irrigação, né? Então, realmente, eu acho que o que mais afeta é isso, tanto no verão, por questão, eu acho que talvez mais falta d'água no verão, e no inverno, ao contrário, né? É a tomada de decisão de, tipo assim, não errar pelo excesso. Porque no verão, eu sempre digo, né? Para os meus colaboradores que cuidam da irrigação, cara, no verão, se você molha isso no verão, nossa, aqui que é quente, né? Talvez, porque você que é viveirista, talvez numa serra, que não é tão quente, é outra coisa, mas quem passa por um verão quente como a gente, aqui na nossa região, na Grande Floripa, por exemplo, se você no verão pecar por um pouco mais de excesso de irrigação, é um pouco menos pior. Porque a planta ela vai secar, uma doença como o míldio não vai pegar no verão, é muito difícil, por causa da questão de temperatura que ele precisa, né? Pode dar outros problemas, mas eu digo pecar por um pequeno excesso, não demais, né? Mas no inverno esse pequeno excesso já é demais, né? Já. E assim, a gente é do céu ao inferno, né? Se você treina treina o funcionário para ele molhar, quando tá seco, você tem que retocar. Pega uma semana que a gente ficou aí, nos últimos dias aí, tempo nublado, bastante chuva, se ele for tentar manter aquela umidade, é míldio, pode vir um tombamento, pode vir uma podridão, pode vir N coisas. Então ele tem que, por isso ele conheceu o que está fazendo, né? Principalmente irrigação. E já vou emendar uma pergunta que tem totalmente a ver em relação à mão de obra, já que você falou. Pergunta da Rosana, viveirista aqui de Santa Catarina. Como recrutar os melhores funcionários? E como saber quem é bom e quem é ruim? Essa aí é uma pergunta boa. Boa mesmo. Acho que sim. Primeiro, como recrutar os melhores funcionários? Tentar fazer a leitura da aptidão do funcionário, que é difícil, né? Só que diz o pré numa entrevista. O pré na entrevista você vê se ele tem aquela aptidão. Hoje, não se deve se julgar só por isso, né? Mas muitas vezes você vê assim, família já vem, vamos se dizer, a família já trabalhou na roça, não trabalhou. Às vezes isso pode influenciar, pode pesar.
Não que uma pessoa que nunca trabalhou na roça não se dê bem, às vezes pode se dar melhor que uma pessoa que não trabalhou. Mas ver o desenvolvimento dela inicial, às vezes vale a pena fazer um teste inicial. Ó, trabalha uma semana de teste pra gente ver como é que vai funcionar. Isso eu acho que é válido, né? Ele vai trabalhar, vai ver como é que ele vai se sair, mas realmente hoje a contratação, não é fácil, é um processo, e aprender a ver se a pessoa tem essa aptidão, não tem muito que fugir disso, né? Tem uma máxima que diz que a gente deve demorar para contratar e demitir rápido, ou seja, você não começar a botar para dentro da tua produção do nada, tô precisando, então vem aí, vamos lá. Não, numa dessa pode acertar, né? Mas não, o nível de erro é muito maior. Então, ou seja, demorar para contratar, ou seja, ser criterioso, na dúvida, não. Segura, espera. E esse é um ditado, né? E rápido na demissão. Isso eu tenho minhas dúvidas porque, tipo assim, já vi casos de pessoas surpreenderem um pouco. Pessoas que talvez no início, primeiro 1, 2 meses, isso não vai dar certo. E aí tu dá um feedback, cobrar, até no podcast que eu fiz com a Janaína, sobre gestão de pessoas e tal, foi falado isso, a gente comentou. Pessoas que surpreendem depois de um feedback, de tu dar um direcionamento e a pessoa melhora e realmente muda de figura. Mas assim, cara, eu vou ser bem direto na minha curta experiência em relação à contratação. Eu acho que tem que ter um pouco de intuição, não tem como fugir disso. Sim. Tu tem que tentar fazer a leitura da pessoa, porque tem a questão da aptidão, mas eu sempre costumo dizer, Edson, que o cara que tem vontade, a pessoa que tem vontade, ela aprende qualquer coisa. Se ela tiver vontade, eu digo para todo mundo que entra com a gente, e querendo ou não, quem trabalha no Viver de Mudas, né, sabe que é difícil a gente contratar profissionais que já tenham trabalhado Viver de Muda. Sim, a gente sempre contrata pessoas que estão vindo de outros segmentos, outro trabalhou no agronegócio, mas em outra coisa totalmente diferente de um Viver de Muda. Então, a primeira coisa que eles falam, eu tenho vontade e tal, mas eu nunca fiz isso aqui. Eu digo para todos eles, primeira coisa, tu tem vontade? Tu quer aprender? Se tu tem vontade e quer aprender, isso não é problema. Em 1, 2, 3 meses, tu vai estar dominando isso aqui, porque não é um bicho de 7 cabeças, não é difícil. Não. Entendeu? Mas realmente aquela leitura inicial, né? Ver a disposição da pessoa, se ela quer realmente aquilo ali, se ela não tá pensando, vamos dizer assim, o serviço só para cumprir aquele mês ali, para receber o seu salário e tudo mais, que é aquilo que a gente volta lá na pergunta inicial, né? O automático que não veste a camisa para realmente ir para frente, né? Outra coisa que eu digo que é padrão é o cara dizer que tá ruim de arrumar serviço. Para mim não contratar, né? O cara chegou para trazer o currículo dele, coisa e tal, e disse que tá ruim de conseguir serviço. Não pode, cara. Que Brasil tu tá vivendo, cara? Porque hoje na nossa região falta mão de obra, né? Cara, eu costumava dizer que era na nossa região, mas é no Brasil, cara. Tu pega São Paulo, por exemplo, eu já vi em São Paulo, região de perto de Campinas, carro de som na rua, dizendo, tal empresa tá contratando, cara. E não acha. E com um salário bom, às vezes de soldador, de umas coisas assim que tem uma remuneração mais alta, e não tem gente. Entendeu? Então, o cara que chega pra mim dizendo que tá ruim de arrumar serviço, ou que tá 1, 2, 3 meses desempregado, já acende a luz vermelha. Não. Algo que as pessoas que não contrataram viram, eu preciso ver para entender o que é. Então, é muito estranho. E eu sempre, pensando aqui no que a pergunta da Rosana pra gente aqui, como recrutar os melhores funcionários. Ela não tá falando de contratar só. Falando dos melhores. Falando nos melhores, ou a pessoa que mais vai ser positiva, eu acho que é o cara que tá empregado. Sem dúvida. Eu acho assim, cara, se tu quer contratar alguém bom, que tu não vai errar, ou o erro vai ser bem minimizado, é buscar alguém que já tá contratado, já tá trabalhando num local, ou num outro viveiro, ou numa outra empresa que tu veja que é interessante, e que ele está querendo buscar, quem sabe, um desafio novo, uma função nova, ou um salário, quem sabe, maior, ou um desafio para crescer, ou um plano de carreira, alguma coisa que tu vai poder oferecer, que é um cara com vontade. Esse eu acho que onde é que tu vai encontrar, quem sabe, talvez as melhores pessoas. Não que talvez alguém que te entregue um currículo não seja bom, sim, mas geralmente pensando nos melhores ou mais assertivos, que eu já tive experiência, foram esse tipo de pessoas. E a pessoa que está no serviço, tu consegue avaliar melhor, né? Tu consegue dar um olhar de fora. Às vezes alguém consegue te dar um feedback daquela pessoa, assim, não, ela é assim, assim. Ela tem aptidão para isso, ela sabe desenvolver algo novo. Então, acho que isso aí é muito válido, né?
recrutar quem já está trabalhando vamos dizer, entre aspas, um pouco mais difícil, né? Um pouco mais caro. Um pouco mais caro. Em a maioria dos casos, né? E aquele que está vindo novo, às vezes você pega uma pessoa que está começando no mercado de trabalho, 18, 20 anos aí. Aí tudo bem. É uma pessoa que está vindo nova aí para o mercado e às vezes cheio de gasto para trabalhar também, né? Acho que é válido também. Olhar com bons olhos essa nova geração. Com certeza. E uma dica, né? Se você que é funcionário, está assistindo a gente, não está concordando, não é bem por aí, porque não é bem assim arrumar emprego, tudo bem, pode discordar. Eu tô falando que visão de patrão, não de funcionário. A minha visão de patrão é essa. Se o cara tá 2, 3 meses desempregado, não tá nem carpindo um lote, ou fazendo qualquer coisa a dia, uma coisa tá de errado, né? E outra coisa, Edson, é a questão, cara, me deu um branco aqui, a questão de tipo assim, que o cara que é comprometido, isso também é padrão, o cara que é comprometido, sério, proativo, ele não sai do emprego que ele tá para ficar desempregado e depois procurar um emprego. Não, ele já sai... O cara que é comprometido, um cara sério, que daí a gente como contratante sabe que ele não vai deixar a gente na mão, é um cara que talvez venha me procurar, eu anunciei uma vaga, ele está empregado, mas está querendo buscar algo diferente, não está satisfeito onde ele está, mas ele está empregado. Daí eu anuncio uma vaga e ele vem atrás daquela vaga, mas ele está empregado. Opa, esse cara... Ele é inteligente porque ele não tá desempregado, ele não saiu de qualquer jeito lá de mão abanando, ficou 1, 2 meses desempregado para daí buscar. Às vezes quer um crescimento profissional, quer almejar algo novo, quer fazer um crescimento profissional, na empresa que ele tá, às vezes não tá tendo acesso a oportunidade, de repente, isso. Pensando em abrir novos caminhos. Eu acho também isso é muito interessante. Para mim, o cara até pode vir buscar a minha vaga, mas se ele tiver empregado, eu disse, o cara... É um X a mais. É um X a mais. Então, eu acho que é por aí. E como saber quem é bom, eu já falei. Eu acho que é mais ou menos isso, cara. E... Pela intuição um pouco também. Intuição. Quem é contratante, quem é patrão, vamos dizer assim, empresário, sabe o que eu tô falando. Tu começa... Eu antes, não vou dizer que eu tenho, né? Mas hoje, mas tem muito a melhorar, sempre a evoluir. Mas antes eu não tinha tanto esse tino, esse tato de... Mas você vai melhorando com o tempo, né? Mas eu posso ser que hoje, assim, o cara senta na minha frente, eu já consigo pegar alguns sinais, entendeu? E o contratante, o viverista, o produtor rural que vai contratar, ele tem que ter isso que eu tô falando, tem que desenvolver. E, cara, por mais que tu esteja precisando, se tua intuição dizer não contrate, não contrata. Lá na frente pode dar um efeito rebote. Experiência própria de novo. Cara, se ferra um pouquinho, trabalha um pouquinho mais, trabalha, né, dá um sangue com a equipe ali, mas na dúvida... eu tô falando a real aqui, né? Aqui sim, não é papo furado. Mas o que acontece na realidade? Não adianta a gente vir aqui e falar pro pessoal, não, pessoal, paz e amor, vamos contratar. Não, aqui não. Aqui é pau, pedra é pedra. Então é isso. Pergunta agora do nosso amigo Roberto Faraújo, de São Paulo. Um grande abraço pro nosso amigo Roberto aí. Aí vamos entrar no assunto agora um pouco de enxertia, algumas perguntas aí que eu separei com esse tema. Na nossa região, Edson, como está, na nossa opinião, os produtores em relação a mudas enxertadas? Como é que está a situação, a visão dos produtores, a opinião deles em relação a isso aí que tu tem visto? Olha, como é que vamos dizer, uma incógnita, né? A gente pode se dizer em certo ponto. Cresceu muito. Vamos botar nos últimos 2 anos, a muda enxertada, ela cresceu muito, tomou conta bastante de muitos mercados, ela tomou conta e realmente ela vale a pena. Ela entrega o resultado, a gente vê isso no campo, que entrega produtividade, melhora muito, mais garantia para o produtor. Porém, o mercado no último ano aí não ajudou muito, vamos dizer, o produtor. Questão de preço e tudo mais. Então, o produtor, a gente viu nos últimos 6 meses, vamos dizer, que ele freou nessa questão do enxertado. Continua fazendo bastante, porém o produtor, ele deu aquela segurada. Não vou aumentar mais, eu vou manter. Agora, aumentar não vai pela questão de custo e o mercado ele está oscilando, né? É aquela velha gangorra de sempre, é a montanha-russa, sobe, desce, e o produtor tem que estar preparado. Tem o produtor que está preparado, tem o produtor que não está, mas a muda enxertada vale a pena, sem nenhuma dúvida ela vale a pena, só que o produtor hoje eu vejo ele um pouco de medo na questão de investimento, que é o principal, hoje o entrave que a gente vê a campo, que o produtor comenta e repassa para a gente é isso, questão do medo do mercado. Né? É uma economia, vamos dizer, uma economia entre aspas, né? Burra, né? Vamos dizer.
né? Cada um sabe de melhor de si, mas assim... Sim. É o cara acha que tá economizando, mas quando acaba ele tá perdendo. Pô, lá na frente, né? Tu tem um problema de Houston. Vamos estar com um grande problema hoje que a gente tem no mercado de tomate. Terra tão batida. Hoje não tem terra nova para plantar tomate. Que é difícil. Até tem lugares, mas são raros. Tu vai botar uma planta sem enxerto numa terra que tem Houston, que sabe que tem Houston? Aí tu economizou com a semente de porta-enxerto e mão de obra, só que daí tu vai perder a lavoura inteira. Aí que tá. Economizou no plantio? Economizou. Mas a tua produtividade, como é que vai ser? Às vezes vai ter que estar trabalhando com esguicho de produto de químico ou do biológico preventivo. Isso que ele fez, ele pode, às vezes, dar economia que ele vai gastar ali, teria pago a enxertia. E não tem a garantia, né? Não tem a garantia. Hoje paliativo, né? É paliativo. Hoje, rotacionar uma cultura, NE, outros fatores aí que melhoram bastante isso, mas o enxerto hoje, nessa questão aí, a segurança é muito grande, né? E daí pesa o outro lado, pesa a questão do pessoal que, se eu vou fazer, o custo é X, lá o custo é, vamos dizer, metade do custo, até a gente sabe um pouco menos, mas não vale a pena. Eu concordo contigo. Eu acho que uma coisa, nos últimos, vamos botar de 2020 até metade do ano passado, mais ou menos, metade de 2024, né? O nosso mercado, ele tava só alta, né? Só subindo. Era só foguete no Elon Musk, só pra cima. Só que daí de metade do ano passado pra cá, o foguete deu ré. Aquele receio, né? Se o mercado tivesse bom, o preço ajudando, com certeza o produtor não ia ter medo de investir. Mas até aquele negócio, né? O pessoal não... Daí da metade do ano passado pra cá, de 24, metade de 24 pra frente, cara, o preço despencou. Vamos falar assim de tomate, principalmente, pimentão também. Ele despencou nível Brasil e lá ficou. De vez em quando aumentava um pouquinho, mas, nossa, só pau. O pessoal de Santa Catarina, muitas regiões, em algumas épocas, levaram pau de preço. Paraná também, São Paulo também. E aí o pessoal começa a, vou ter que economizar. E daí, principalmente, e eu acho que quem foi mais afetado, Edson, eu vou dar um exemplo na nossa região aqui, no litoral de Santa Catarina, algumas regiões aqui. O mercado aí que foi mais afetado com talvez a diminuição ou o não crescimento da enxertia foi em regiões que estava mais recente. Porque querendo ou não, vamos falar de caçador. Caçador, está estabelecido lá hoje, acho que é safra 25, 26. Não vou chutar porque não é um número exato ainda, né? Mas estamos falando aí de 80% de o plantio enxertado. Quase 8 milhões de pé. 8 ou 9 milhões. Então, é muita coisa. Muito. Cresceu muito rápido e se manteve a enxertia. Esse ano, de 24 para 25, por mais que teve o preço mais baixo, não caiu a enxertia. Ela ainda cresceu um pouco. Só que lá é mais antigo, a enxertia já está desenvolvida, já está consolidada, o pessoal já está consciente, já entendeu que essa economia, entre aspas, burra, que tu falou, não faz sentido. É mais fácil diminuir a área para talvez gastar menos, mas plantar enxertado. Uma planta com a garantia. Mas em regiões que a enxertia já estava engatinhando ainda, o pessoal estava testando, provou o resultado, é bom, mas o preço está ruim. Então não vou enxertar. Ou teve caso nem plantou. Tem bastante casos que o pessoal não está girando, não vou plantar. Não vou plantar, teve bastante caso. A gente vê não só no mercado de, vamos dizer, a gente está falando de tomate, né? Mas outros mercados também, a gente pensar, o mercado... Nossa região se plantava muito antes, pepino de salada, né? É um mercado que ele diminuiu muito de outros anos. Diminuiu bastante. Até o mesmo mercado da folhosa na nossa região, a gente vê que ela teve um leve recuo do ano passado para esse. O inverno, o ano inteiro, esse ano inteiro todo praticamente, no nosso viveiro lá na usina, eu vou dizer que diminuiu de 20% a 30% parelho, assim, durante o ano. Só que a venda, vamos dizer assim, a gente roda no campo agora. A venda está baixa, não está tendo venda, o produtor está plantando só aquilo mesmo que ele tem, mais ou menos a garantia que o comprador tem com ele, não está arriscando como a gente viu em outros anos ali, que o pessoal, eu vendo X, eu vou plantar 10%, 20% a mais. Isso o pessoal não faz. É aquela regra casada ali, eu planto que eu vendo e não arrisco mais. Mas tudo isso, preço. Até falando em preço, uma coisa que eu acho que tem a ver com a outra pergunta que eu vou trazer em breve aqui. A gente tá com a tendência, não é uma certeza, é uma tendência que vai precisar se concretizar, mas o preço do tomate hoje, por exemplo, outubro, novembro, são preços bons. E como o plantio ele deu uma segurada e uma recuada até em algumas regiões,
ele está com a tendência de se manter. Eu estava falando com algumas pessoas aqui essa semana passada. Pode ser que reduza um pouco do que está hoje, mas aquela coisa de ficar lá 20, 30, 30 pila não tem uma tendência de ficar nesse valor. E não paga nem custo, né? Mas não está com tendência de ficar com esse preço. É para ficar um preço médio bom. E para início do ano, depois ali, fevereiro, março, tendência de alta. Tomara. Não precisamos. E daí eu pego esse gancho para trazer a pergunta do nosso amigo Carlos Shaw, da Seminis, aí, que é responsável pela Seminis aqui em Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E o Carlos Shaw fala o seguinte, em relação à enxertia, perguntando na nossa opinião se ela continua crescendo no nível Brasil ou se ela já estabilizou. O que tu acha aí? Tu acha que é por aí, vai estabilizar ou ainda cresce? Não, ela cresce ainda, né? Eu vejo ainda ela é crescimento. O crescimento dela não se deu maior ainda, eu acho que na minha visão, esse ano, pela questão do preço, que a gente comentou agora, né? Uhum. Tendo o preço, o produtor, sem nenhuma dúvida, que ele vai no enxertado. Pela garantia, né? Tu tem uma garantia de produção melhor. Né? A gente falou, questão de doença, de fungo de solo, a garantia é muito maior. Tu tem produtividade também, né? A gente tem pessoal em caçador que se não tivesse, vamos dizer assim, eles falam mesmo, né? Que se não fosse enxertia, eles podiam parar. Porque eles não tinham mais terra nova para plantar, fungo de solo, doença, tomando conta e não tinha mais o que fazer. Fazia tratamento e todo tipo de tratamento não adiantava. Então a enxertia ela revolucionou. Quem plantou uma vez, vai plantar a segunda, isso não tem dúvida. Ele vai plantar, pode ser que esse ano não ajudou no preço, mas eu vejo que nos próximos anos ele vai voltar. Ele volta para o enxertado, sem nenhuma dúvida. E é um mercado que vai crescer ainda, né? É um mercado que eu vejo aí na região. Um produtor planta, passa para o vizinho planta também, ele vê, né? Com isso certeza. Aí o crescimento ali, ele vai continuar. Pode ser que ele tenha estabilizado pela questão do preço, mas próximos anos dando preço, o pessoal, eu creio que esse número vai aumentar. Eu concordo contigo. Eu acho que talvez momentaneamente, talvez esse ano e tal, ele estabilizou um pouco por causa da questão do preço, novamente. Preço de venda do tomate, né? Sim. Mas eu acho também que muitas regiões que deram uma segurada no crescimento esse ano, a tendência é aumentar. Até porque, tanto aqui, São Paulo está muito mais desenvolvido, assim, em larga escala, a questão da enxertia, porque começou por lá, né? Mas você pega Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem muito chão para crescer. Se planta muito pé franco ainda. Exato. E querendo ou não, como você falou, as áreas vão se findando, as áreas novas para plantar tomate. E mesmo em áreas novas, eu já vi aqui na Serra Catarinense, área que nunca foi tomate dando Houstônia. É um risco que pode acontecer. Sim. Pode dar um fusário, pode dar um verticílio. Outra coisa também é a questão da produtividade, que só a produtividade de um imuno enxertado, ela paga e dá muito lucro. O que ela incrementa de produtividade. Padrão de fruto. Muito melhor. O nível de menos médio por mil, ali numa produção de 1000 pé. A quantidade de menos caixas de tomate médio e mais de caixa A, que eles chamam lá, eu não entendo muito isso aí. Mas de frutos de padrão A, só isso ali já paga enxertia e sobra dinheiro. Então, se começar a empilhar essas contas, a Houstônia, por exemplo, doença de solo é algo... tipo a diferença entre plantar ou não, entre morrer ou não morrer, mas só essas coisas que eu acabei de falar, elas pagam enxertia e dão muito lucro. Sim, e o que a gente vê também, Léo, acho que concorda comigo, a quem plantou o tomate, vamos dizer assim, quem plantou um tomate enxertado e diz que ele não vale a pena, eu acho que ele pecou em algum ponto Sim. Em algum momento ele errou. Falta de informação, de repente. Falta de informação, às vezes... A escolha do porta-enxerto. Por exemplo, vamos pensar assim, região de caçador, ele está com mais ou menos 80% enxertado, né? A gente sabe que o caçador é pessoal que já está há quantos anos em tomate? É um pessoal antigo, né? Sim. Pessoal que já vem de gerações, né? Vamos pegar na nossa região, região mais baixa aqui, litoral catarinense e pé de serra aí, a gente tem muito pequeno produtor, diferente um pouco de caçador, né? O produtor, ele quer plantar o enxertado, ele pensa em plantar, só que ele não tem informação ainda. Como que eu devo plantar esse tomate? Às vezes acontece o que aconteceu. Vou plantar o tomate enxertado. Plantou o tomate enxertado, chegou lá na roça, tomate muito enterrado. Aí vai dizer que nunca vi isso.
O cara plantou enxertado e ainda chegou à terra. Né? Acontece. Então, hoje, assim, a falta de informação também, ela pode dar esse entrave do crescimento, que é aquele produtor que vai ter que conhecer o plantio, adubação também de cada cultivar, isso muda bastante. O casamento do porta-enxerto e do cavaleiro, isso também vai influenciar bastante. Então, ele tem que conhecer isso para ele tomar essa decisão assertiva, né? E tomando essa decisão assertiva, plantando certo, faz análise, tudo como manda o figurino, ele não volta pro convencional. Sem dúvida. Então, finalizando a pergunta do nosso amigo Carlos Chora aí, eu acho que estabilizou momentaneamente, mas eu acho que vai crescer. E é um mercado que, falando desse ponto que tu falou, talvez o pequeno, médio produtor, que talvez não é tão assediado pelas empresas, né, de semente, viveiros grandes, revenda. Então, talvez a informação é mais difícil chegar na ponta, mas eu já deixo o recado para você que está ouvindo a gente, assistindo a gente. Cara, se não me engano, a gente tem, acho que uns 2 ou 3 episódios aqui falando de enxertia, falando de vários assuntos sobre enxertia. Então dá uma pesquisada aqui no canal, no Léo Viverista aqui, dá uma olhada, tem acho que 2 ou 3 episódios, um falando de escolha de porta-enxerto, de manejo, cara, de muita coisa, de qualidade de muda. Então dá uma olhadinha, que eu acho que, né, vale a pena. Eu acho que já tem muita informação ali para ajudar você que talvez é pequeno produtor, médio produtor, para tirar algumas dúvidas. E, de modo geral, acho que quanto mais informação o Edson chegar na ponta, melhor. Para esse pessoal, sem dúvida, vai desenvolver ainda mais a enxertia, porque o que a gente vê bastante lá no viveiro, isso vem diminuindo a cada ano, diminuindo mais, eu vejo, é a falta de informação ou a questão de ser leigo, ele querer plantar enxertado, mas não saber o que é vigor, o que é resistência, esse casamento entre cavalo e cavaleiro para dar certo, mas isso vem diminuindo muito. E eu acho que isso vai dar um boom ainda maior na enxertia quanto mais informação tiver na ponta. Sim, sem dúvida ele vai saber qual o problema dele. Falta vigor? Tem que ter mais resistência? Ele também tem que conhecer o terreno dele, né? Isso, o terreno dele, o histórico, isso, gente, é muito importante. Pergunta agora ao nosso amigo Leandro, também sobre enxertia. O que levar em consideração na hora de escolher um porta-enxerto? Aí entra naquilo que tu estava falando aí. Aí é a sinuca. Qual porta-enxerto? É o do fulano, de tal empresa, do Beltrano, de tal revenda? Edson, o que tu acha que tem que se levar em consideração, os pontos principais aí? Aquilo que a gente comentou agora, né? Principal, conhecer o seu terreno. O seu terreno tem histórico de fungo, de doença, você vai ter que pensar em resistência, né? Sem nenhuma dúvida. Tem que ter mais vigor. Isso é vamos dizer assim, vai tomar essa decisão, eu acho que o que vale a pena? Contata um engenheiro agrônomo, um técnico, vai atrás, corre, pergunta, eu tenho um histórico assim, eu tenho um histórico desse jeito. Conhece o seu problema primeiro, para depois tentar ver qual tipo de porta-enxerto vai plantar. A casada do porta-enxerto, a gente sabe que tem porta-enxerto que vai bem, casa bem um com o outro, tem porta-enxerto que não casa. Consulta também, troca ideia, chama o viveiro, que o viveiro também vai poder esclarecer um pouco mais para ele. Questão nutricional, também manda muito, né, na planta lá no desenvolvimento dela. Não adianta você plantar um porta-enxerto A e B, e tu errar na hora de uma adubação, né? Então, isso manda muito. Então, mas o principal hoje é conhecer o seu fator de risco da sua lavoura. Tem um problema de fundo de solo. Pensa, então, em questão de resistência. Mas isso, se voltar lá e ver os teus podcasts em questão de enxertia, acho que essa resposta para ele vai estar muito bem respondida lá. E uma pergunta, Edson, falando de patógenos de solo, doenças de solo e tal, né? Já me questionaram algumas vezes, eu nunca tive uma resposta concreta, vamos ver se tu vai saber me dar uma luz. Tem como o produtor, vamos dizer, fazer uma análise de solo pensando em doença? Tem essa possibilidade ou não tem? Tem laboratórios que fazem isso? Tem. Não gosto de citar muito nomes de laboratório, mas tem laboratório que tu vê toda a parte de micro-organismos de solo, tanto bactéria, tricoderma. Hoje você pode trabalhar o melhor tricoderma que tiver. Se você não tiver um equilíbrio de bactéria em solo, né, tanto bactéria, matéria orgânica, análise de solo, isso tudo influencia lá na produção, né? Mas a análise de solo focada em questão de fungo, vamos dizer, de bactéria, de fungo,
de nematóide, é muito importante também. Isso a gente já tem na mão para fazer. Quem tiver dúvida, pode entrar em contato contigo, com a gente, aí, que a gente encaminha e bota a resposta aí para eles aí. Mas tem laboratório porque é uma hoje. coisa que já várias pessoas me questionaram, e quando me questionaram, eu achei bem interessante, Edson, principalmente porque, assim, quando o produtor ele já conhece a área dele, né, porque ele já plantou, porque é a área dele, ou ele arrenda há muito tempo, ou já arrendou uma vez, ele tem esse histórico meio que inerente ali do que ele viveu, ou de que alguém que já plantou ali e falou para ele. Sim. Mas quando não tem essa informação, A gente pode pegar né? Quando não tem esse histórico do boca a boca, vamos botar assim, né? A gente pode pegar o mercado hoje um pouco diferente de tomate, né? A gente pensa no mercado de banana, né? Vamos pensar o mercado de banana 5 anos atrás, não fazia tanto, mas hoje o pessoal faz muita análise de quê? Nematóide, né? O pessoal quantifica, faz tratamento, outro ano vai lá, levanta de novo, faz para ver quanto que baixou da aplicação. Então hoje tem essa saída aí. Hoje tem para fazer análise de solo, sim. Pensando em... Interessante. E porque vai ajudar muito na escolha do porta-enxerto, né? Ver a presença de algum patógeno, alguma coisa, para ver se precisa ir para uma alta resistência à Houlstone, ou uma média já vai resolver, alguma coisa nesse sentido, né? Mas pensa assim, sempre faz análise de microorganismo, de patógeno, mas faz outra análise de solo também. Não, essa aí, Edson, essa Sem daí, dúvida. eu não falei porque o cara que quer plantar um tomate enxertado não faz nem análise de solo. Mas a gente sabe que Mas tem, né? Tem, mas isso é o mínimo do mínimo, isso é o ABC, o A, I, O, U do plantio de tomate, né? Mas não custa dizer, Mas é acontece. bom salientar. Sempre é bom fazer. Porque senão tua adubação, meu amigo, minha amiga, vai chutar a adubação? Muita gente chuta ainda, né, Léo? Muita gente chuta, planta lá, agora eu acho que preciso de 5,20,10. Agora eu acho que preciso de um potássio, né? Claro que algumas coisas não chegam na lavoura, consegue ver visualmente o que a planta vai precisar alguma coisa, mas... Mas às vezes eu acho que a diferença entre tu botar baseado na análise, ou seja, tá botando na medida certa e na hora certa, é diferente de tu ver a planta sofrendo de tal coisa ou de excesso de alguma coisa e tu querer remediar ou enjambrar alguma coisa ali, né? Aquilo que tu previne. Tu vai estar chegando atrasado, né? Então, eu acho que a pergunta do Leandro aqui em relação à escolha do porta-enxerto, eu acho que essa parte de doença do solo é muito importante, que tu falou. A parte do período do ano que tu vai plantar, eu acho muito interessante. É o feeling do negócio. Ali é mais uma perfumaria, mas é muito importante porque ali tu vai pensar, putz, eu vou plantar um que tem um vigor mais alto que eu vou colher durante mais tempo. Então, porque não vai chegar o inverno para dar geada e matar o meu pé. Então, eu posso estender a colheita. Então, eu vou plantar com vigor, com mais vigor. Não, a minha colheita vai ser mais curta porque vai chegar o inverno. Então, vou, quem sabe, botar mais resistência, menos vigor, para dar mais segurança. Até porque, né, Edson, uma coisa que é bem interessante quando tu pega um porta-enxerto de alto vigor, e também é outro ponto importante para se prestar atenção, e tu pega uma copa com alto vigor também, a adubação, como tu falou, que tu fazia numa copa pé franco, vamos dizer um coronel. Coronel é um pé com um alto vigor, padrão já. Tanto que geralmente se trabalha a adubação dele 1:2, 1 de nitrogênio para 2 de potássio, para segurar o vigor dele. Ou seja, se tu bota num porta-enxerto mais vigor ainda nele, que vai ser muito bom para produção, para fruto, para ponteiro, para parará. E outra questão que pega nesse meio aí, Léo, uma coisa muito importante também, é o produtor, quando vai levar para o viverista, ou vai levar para o engenheiro lá que vai pedir a recomendação, o histórico dessa área, né? Às vezes tu plantou lá um repolho, né? E tu sobrecarregou lá, nitrogenou o repolho a 1.000, ou um brócolis, ou uma coisa assim. O histórico dessa área também é importante. Que essa história de fixação de nitrogênio antes também é muito levado em consideração, às vezes até na tua adubação depois. Tu fez uma cultura que ela fixou bastante nitrogênio, tu vai botar, como a gente falou, um coronel que é vigoroso. Mas o meu coronel não produziu bem, o meu porta-enxerto não foi bem, mas olha o que tu fez antes também, isso é importante. Então eu concordo plenamente. Então a parte de ver a doença do solo, qual a copa que tu vai usar, para tu poder fazer a casada perfeita, de repente, depende do material, um porta-enxerto com não tanto vigor, aí vai ser mais interessante para tu controlar melhor ele, não vegetar demais. A gente sempre diz, não vende tomate, não vende baraço ou folha, né? Não, vende fruto, né? Vende fruto, então. Vamos lá, Edson, uma pergunta aqui agora de tomate também.
qual porta-enxerto de tomate tem maior resistência a fusário? Essa aqui eu falei pro produtor quando ele me perguntou, ele é aqui de Santa Catarina. Eu perguntei, isso é a pergunta aí de $1 milhão. A empresa que descobrir isso aí que tá perguntando... Tem como responder essa pergunta? Primeiro ponto, qual é o com maior resistência a fusário? Isso, cada variedade vai se adequar melhor ao manejo dele. Eu digo assim, vale testar? Eu vou plantar tantos no pé. Faz um testezinho lá. Eu planto sempre esse, um X. Mas esse tomate aqui, esse porta-enxerto vai bem. Faz um teste, bota lá, que seja 500 plantas ou 100 plantas, mas faz o teste lado a lado. Eu acho que para se chegar a essa resposta dele, a melhor coisa que ele vai poder fazer é o teste para o manejo dele, né? Às vezes pode ser que vamos botar o que seja mais plantado hoje, para ele não seja melhor, né? Pode ser que o mais plantado vai ser o melhor para ele. Então, isso é uma pergunta que nem faço. É pergunta de 100 milhões aí, que ninguém vai poder te garantir. Até que fez a pergunta, esqueci o nome aqui, foi o Patrício, produtor de tomate aqui da nossa região, inclusive. O Edson, eu acho que o porta-enxerto com maior resistência a fusário, eu acho que é complicado responder, porque assim, varia muito, né? Tipo de solo, época do ano que plantou. De repente ele vai pegar a indicação de um outro produtor, outro amigo dele que plantou numa terra que tinha histórico, uma terra que tinha histórico de fusário, mas de repente o cara plantou no inverno. Época que não ia aparecer tanto, então... no inverno, que não ia aparecer tanto fusário, e a época que ele vai plantar é uma época do ano com maior incidência de alta pressão, por temperatura, por isso, por aquilo. Ou o solo dele, a estrutura do solo, ela é mais propícia para segurar um fusário. Então, eu acho que é complicado esse negócio de tu afirmar, o que foi resistente lá, exatamente igual, vai ser mais resistente aqui. E hoje muita variável, né? A gente vê as empresas hoje, ela solo, né? Não existe nada 100% hoje. A gente sabe que protege muito, né? Protege muito aí, tem uma garantia muito grande. Mas assim, que não vai dar, essa aí a gente não consegue cravar essa, esse aqui. Esse aqui. Eu acho que a melhor resposta, na minha visão, que eu posso dar para ele, é testar, irmão. Acho que o porta-enxerto com maior resistência para fusário é o que tu vai testar numa área que tu sabe que tem historicamente fusário para você, produtor, e vai dizer, testei aqui, dava fusário pra caramba, e esse aqui eu testei. E no meu manejo, esse aqui foi no meu manejo, quem sabe plantar 1, 2, 3 porta-enxerto numa safra, fazer uns testes, talvez plantar um que tu tem mais experiência, uma quantidade maior, e uns outros 1, 2 ou 3 materiais, uma quantidade menor para testar. Eu acho que nesse caso aqui é teste, cara. Tem que botar um lado a lado e no teu manejo, acompanhar. Na tua região, ver o que deu. Acho que é um de melhor. Vamos pensar assim, né? Ele pode fazer isso, mas quando ele for plantar, que seja... Vamos pensar no porta-enxerto A. O porta-enxerto A, ele tem a sua especificidade. Que não quer tanto nitrogênio. Aí se pega vamos citar um nome aí, né? Que eu acho que até te apoia ele. Vamos pensar um Gungang. Um Coronel e tudo mais. Se você pegar e chegar uma mãozinha dele, às vezes tem muito produtor que gosta de chegar um ureiazinho ainda para fazer aquele vigor. Aquilo ali é um prato cheio para tu pegar e deixar entrar uma fusário, deixar entrar uma Houston e tudo mais. Então, pega a prescrição, chama o cara que te vendeu. O que eu devo fazer nesse? O que é a adubação desse porta-enxerto? Tem tanta informação, curva de absorção, tem tudo, né? Começa certo, faz certo de cada variedade que não vai ter erro. Tem muito material no mercado, muito. Sim. Hoje em dia dizer que tem material lançado recentemente ou há pouco tempo atrás ruim, isso aí não existe. Não, tem muito material nenhuma empresa hoje lança material que não é bom, cada um com a sua característica, né? É o manejo, né? Manejo, manejar. Região. Agora, a pergunta do meu grande amigo, mandar um abraço para ele, nosso amigo Toninho Ledo, lá do Celeiro Verde, lá de Mogi Guaçu, um grande abraço para ele. Ele deixou uma pergunta que é a seguinte: o que vocês, como viveristas, como eu, né, segundo ele, estão fazendo em relação ao recebimento de semente de porta-enxerto com baixo vigor e baixa germinação? Esse é isso aí, ele quis, Toninho, isso aí tá dando uma pimentada na nossa conversa. Porque, né, Edson, para quem talvez, só para dar um contexto, né, para quem talvez não trabalha com viveiro de muda, com mudas de hortaliça, mas talvez não faz muda de tomate, mas não tá nesse ramo de enxertia ainda.
quando ele cita baixo vigor e baixa germinação, é porque é um grande gargalo e BO hoje do mercado de enxertia, e problema que todos nós veristas que enxertamos passamos é baixo vigor e baixa germinação. É o maior gargalo hoje do mercado disparado. Eu assim, as empresas, com certeza, elas sempre correm atrás para não ter isso. Tem, nenhuma empresa Né? Tanto quer passar por isso. Vamos pensar assim, pegar toda a empresa, vai estar lá no pacote dela, no termo de conformidade que ela emite para a gente, vai estar lá o nível de germinação dela. Uhum. Quando deu esse problema, né, deu problema de germinação, acontece, realmente acontece, a gente acompanha, a gente vê isso. Primeira coisa, eu acho que é rastrear lote, informar a empresa o quanto antes. Mas nesse meio termo, eu acho que de tudo isso aí, o que pega muito é armazenamento da semente, né? Eu acho que é muito importante isso aí. Hoje a gente vê grande parte dos viveiros aí que trabalham com enxertia, que estão um pouco mais terrificados, eles têm a sala de semente refrigerada, que tem que ser isso, é comando figurino. Uhum. Mas outro gargalo que pega muito assim, a gente vê o produtor comprando a semente, né? Ele compra a semente na agropecuária, na cooperativa, e leva essa semente para casa, né? E às vezes fica lá 3, 4 meses. E onde fica essa semente? Uhum. Isso é um grande problema. O produtor deixou em casa lá a semente 3, 4 meses, isso é normal. Isso aconteceu. Acabou a safra, sobrou um dinheirinho lá, eu já vou comprar a semente para garantir, para mim não gastar esse aqui com outra coisa. Uhum. Vai lá, compra a semente e deixa em casa. Aonde que ele deixou? Esse é um grande problema. Aí vai lá, semeou, falhou a germinação. Mas essa semente às vezes não ficou dentro da geladeira, não ficou refrigerada, não ficou no comando da temperatura. Às vezes ele foi lá comprar o pacote da semente e foi fazer a correria dele na cidade naquele dia. E foi lá e deixou em cima do painel do carro a semente. Vixe, já vi acontecer isso aí. E acontece. E aí? Vai cair germinação. Aí o que vai acontecer? A culpa foi de quem nesse meio termo? Rastrear esse problema é um grande entrave. Mas que eu vejo assim, o grande problema mais que eu vejo hoje é quando o produtor traz a semente. Uhum. Me corrija se eu estiver errado. Porque quando vem da cooperativa, da distribuidora que vem direto para o viveiro, ela vem, fica no refrigerado, até quando for semeado. E normalmente isso aí acontece, tu vai pegar a semente quando vai semear. Tu não vai fazer estoque de um ano para o outro, vai estar sempre a semente nova, né? Sim. E é rastrear, informar a empresa, e a empresa correr atrás e ajudar também. E aí, meu amigo, minha amiga do agronegócio das hortaliças, o que você está achando desse episódio, hein? Como eu falei para você, na minha humilde opinião, dos melhores episódios até aqui, dinâmico e com muita informação de valor. Então, se não é inscrito no canal ainda, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, as notificações, deixa o seu like, toca o like aqui embaixo e deixa seu comentário se ficou alguma dúvida, se você precisa de alguma informação para a gente poder ajudar você. E, sem mais delongas, bora voltar para o episódio. É isso, até esse ponto que tu falou, esse caminho, né? Vamos dizer, um telefone sem fio entre a revenda, a agropecuária, o produtor rural e depois vir para viver esse caminho da semente. Eu acho que ele é muito perigoso e eu acho que é até bem interessante. Empresas de semente, todas elas, quem sabe comunicar melhor isso, sabe? Comunicar melhor com as agropecuárias, com as revendas, para elas passar a informação correta para o produtor de onde ele deve armazenar, como transportar. Eu acho que realmente que o produtor, não por mal, mas é porque ele não tem informação. Sim, o cara não vai numa revenda, sei lá, comprar 50 envelopes de um tomate, que ele está gastando lá 25, 30 mil reais, e vai transportar de qualquer jeito e guardar em casa de qualquer jeito, sabendo que está errado. O cara não é maluco. Ele não vai rasgar dinheiro, né? Ele não é maluco. Então, maluco é que rasga dinheiro. Entendeu? Então, eu acho que se ele ele erra pela falta da informação. Pela falta da informação. Porque se ele tiver informação, ele não vai fazer errado. Porque ele não é maluco. Então, eu acho que falta chegar essa informação mais na ponta. E outra coisa, agora falando diretamente na questão do porta-enxerto que o Toninho trouxe, desse problema de germinação e vigor, que daí é algo que realmente vem lá da empresa de semente, não tenha tanto a ver, nesse caso, com esse ponto que tu trouxe, que é importante. Eu acho que um BO que todas as empresas de semente passaram foi o boom da enxertia.
E a gente sabe que a gente tem muito contato com empresas de semente no viveiro, que o planejamento de uma variedade da produção de semente, ela é muito longo prazo. A semente, pessoal, que a gente vai semear daqui 3 anos, 4 anos, ela está sendo planejada a quantidade e a produção dela hoje. Ou seja, hoje, 2025, está sendo planejado a quantidade de semente de um coronel para daqui a 3 anos. Cara, como é que os caras vão acertar isso, cara? Planejamento, né? Planejamento, é números, é leitura de mercado. Planejamento pode mudar. Cara, essa época do ano aí, geralmente tu vai falar que os caras das empresas estão com o cabelo em pé pensando nisso, né? Então, planejar isso é difícil, certo? Ponto. E a enxertia, ela teve um boom muito grande no Brasil. A gente saiu vamos falar caçador, que é próximo a gente, saiu de talvez em 2019 e 20 um volume X para em 2024, 2025 um volume, sei lá, 5x. Sim, tranquilo. E nós estamos falando de milhões de pé. Então, ninguém tem bola de cristal para prever um crescimento exponencial assim. Isso não só em caçadores, foi a nível Brasil, cresceu exponencialmente. E eles, por exemplo, em 2024, 2023, 2024, 2025, eles venderam a semente que eles planejaram em 2019. É uma coisa totalmente diferente a gente pensar em plantas, né? Sim. A gente, não uma fábrica, a gente não consegue fabricar essa semente para amanhã. A gente tem que ter, a empresa lá vai ter que planejar, vai ter, vamos semear mais aqui, vamos fazer. Acontece nesse meio tempo dar o problema no plantio, então tudo isso é... E outra coisa que é interessante, daí, eu acho até interessante, eu vou, Edson, até trazer em primeira mão pro pessoal aqui, eu vou gerar alguns conteúdos aí, em parceria com a Seminis Bayer, agora nos próximos meses, final desse ano, início do ano que vem, tanto no Brasil, na planta deles em Uberlândia, quanto no Chile, quanto no Peru, especificamente de porta-enxerto e tomate. E eu quero já trazer essa ideia para eles de explicar melhor, e a nossa ideia é explicar a produção de semente de tomate. Porque o produtor, quando escuta isso aí que tu falou, mas como não? É só pegar o tomate, abrir ele, tirar a semente, é rápido, não tem coisa de 2 anos. Mas é uma questão interessante, é a questão de quê? Limpeza de genética. Pureza da semente. Porque quando você faz isso aí que eu dei um exemplo agora, esdrúxulo, tu não tá mantendo a genética F1, que é um híbrido coronel, com aquela garantia de produção, de resistência, parará. Quando tu tira a semente de qualquer jeito, tu perde essas garantias e esse pacote genético que foi desenvolvido pelo geneticista durante, Quantos anos? 5, 8, 10 anos. Então, a maior dificuldade disso que eu falei do planejamento para daqui 2, 3 anos, até eu vou pegar essa informação melhor com o pessoal, mas eu acho que é por aí. De 3 a 4 anos para planejar assim, né? Para manter a genética. É assim, distante, para quê? Para eles garantir que daqui 2 a 4 anos eles vão produzir X pacote mantendo a garantia daquela genética. E é o principal entrave das empresas hoje, esse, manter a genética, manter a qualidade dela. E é aí que eu acho que talvez onde as empresas talvez tentaram acelerar um pouco a produção do porta-enxerto, porque tinha demanda, precisava, por N motivos, todas as empresas precisavam, em alguns pontos talvez foram tentar acelerar alguma coisa do processo e deu alguns problemas de germinação, de vigor, coisas que a gente já vê sendo solucionados, né? Sim. Já está minimizando. Uma coisa que a gente não pode garantir, né? Vamos deixar bem claro que a gente não pode garantir que foi isso, mas... Não, é algo que as empresas tentaram dar o seu melhor para suprir a demanda. A demanda de mercado, porém. Mas é um ser vivo, cara. Um ser vivo. Sim. A gente tenta dar um passo maior do que a gente talvez conseguiria. Pode dar certo, pode dar errado em alguns pontos, mas, por exemplo, o que o Toninho perguntou, o que a gente como viverista está fazendo? Eu acho que o primeiro ponto, cara, um dos principais é a união entre os viveristas para sanar essa situação. Como sanar? Um dos primeiros pontos é a comunicação, que é aquilo que tu falou, né? É a rastreabilidade do lote dentro do viveiro, o lote da muda que deu, né, aquela questão, e o rastreio da semente daquele lote, para poder chegar na empresa e dizer, para o distribuidor, para a empresa, isso aqui tá assim, assim, assado, né? E a outra coisa, cara, e eu faço isso muito, o Toninho disse que faz também, cara, é cobrar as empresas. Cobrar no sentido de, exigência de, assim, poxa,
Nós estamos querendo ajudar a fazer a nossa parte e precisamos da contrapartida de vocês. Que é só quem tá lá, só o verista meio que sabe, aquela oscilação do porta-enxerto na hora de fazer o enxerto dele. É Do complicado. calibre, né? Do calibre, vai ter uma planta no ponto, outra planta tá lá na metade da vida dela, não sei, na meia vida. Então, aquele para te manejar, para te fazer, às vezes tu vai ter que botar uma bandeja para enxertar e depois Voltar para a estufa. voltar para a estufa para isso não, a mão de obra hoje não tem mais gargalo para isso, né? A gente, quando acontece um BO de ou de falsa germinação, até germinou, mas com questão de vigor, com problema, na enxertia é uma dificuldade tremenda. Até por isso, eu estou desenvolvendo, Edson, esse trabalho com a Seminis, cara, para divulgar e para disseminar informação, tanto para o pessoal na ponta, entendeu? Viverista, produtor, e também para citar e para levar adiante o que a Seminis Bayer está fazendo para minimizar esses problemas. Sim. Por exemplo, vai vir agora em novembro, novidade em primeira mão, a gente vai levar informação lá de Uberlândia para vocês. A questão de Prime nas sementes de porta-enxerto, que melhora muito a germinação. Em alguns pontos vai ser Prime, outro vai ser a questão da peletização da semente, para ter uma melhor germinação, um melhor resultado ali. Então, eu parabenizo eles porque a Seminis é uma empresa que um cara igual o Toninho cobrou, eu cobrei, um monte de viverista, produtor, começou a cobrar, a exigir, e os caras foram lá e estão dando a contrapartida que o mercado está pedindo e que é indispensável. Então, eu parabenizo eles por isso. Eu acho que é um passo muito importante. As empresas de semente, assim como a Seminis, não simplesmente ficar nos seus laboratórios, seus campos de produção, sem escutar a ponta, que é o viverista, a revenda, o produtor rural, sabe? Tanto para desenvolver uma nova variedade, para solucionar um problema ou uma questão assim, quanto para ver os gargalos, ver os problemas. Não, vamos sentar e vamos resolver junto, Sim. né? Então, acho isso indispensável, sabe? E eu acho que é isso, cara. Eu acho que, para o viverista, eu acho que salientar novamente o controle dos processos e da rastreabilidade da muda. Porque se você não tiver isso dentro do viveiro, quando dá o BO da germinação, do vigor, tu não sabe nem que lote que era. A garantia da semente, de onde veio, uma semente com a garantia de compra também, isso manda muito, né? Não vai comprar semente de... Na promoção. E outro ponto importante para minimizar, né? O que a gente pode fazer para minimizar é a questão dos testes pré-safra. Acho bem interessante a gente citar isso, Edson, porque, por exemplo, quando a gente vai fazer uma safra, por exemplo, a gente sabe que essa safra, essa região vai girar tal material, fazer um semeio prévio dos lotes que vai ser comercializado para ver como é que está a germinação, como é que está o vigor. Eu acho muito importante. Eu já vi vários relatos de minimizar, ou por ter uma garantia de, testou e tá bom, ou porque semeou e, não tá legal. Deu problema. Deu problema. Já antes de semear os pedidos comerciais, as encomendas, já identificar o problema e avisar a empresa de semente para então, calma aí, vamos buscar um outro lote para que não esteja esse problema, né? Conseguindo fazer isso, vai minimizar muito o problema, né? Tu se precaver do futuro problema que pode te dar. Você comprou lá 50 mil MX de um porta-enxerto. E a gente já viu aí casos aí de 20%, 30% do porta-enxerto não nascer. 50 mil dá 20% a 30%, isso é uma quebra... Sério, se você precaver, vai lá, faz um teste, você meia sem pé, para te ver como é que tá mais ou menos o lote geral dela, já vai ter uma noção do se vai estar E a roça já está entaquarada, já está preparada, faltou a muda. Faltou a muda, ou vai fazer um pé franco daí, arriscar, passar uma doença por restante da tomateira. Então, isso aí é o teste de pré-safra, interessante. É muito importante, muito importante. Pergunta do nosso amigo William Coronel. Um grande abraço ao nosso amigo William aí. Qual o espaçamento entre furo do gotejo versus espaçamento da cultura? Qual o gotejamento? 20 por 20, 30 por 30? O que tu diz em relação a isso aí? Pelo que a gente acompanha em campo, tipo de solo, né? Se tu pega um solo macerado, tem um gotejo mais junto, né? Para molhar melhor. Vamos pegar a região de Mituba. A terra é areia. Areia é pura, né? Então, bota um gotejo 10 por 10. É uma terra bem argilosa. Segura mais um pouco umidade. Se vai segurar mais umidade, bota um gotejo mais espaçado. Né? Outra, plantar
Sempre tenta plantar ao menos o pé perto do gotejo, né? Ou no lado do gotejo. Depois você pode afastar um pouco a fita para estimular enraizamento e tudo mais. Mas hoje o grande gargalo disso aí é a questão do tipo de solo. Conhece o tipo de solo que você tem. Então, você tem uma terra de areia, junta mais gotejo. Tem uma terra um pouco mais argilosa, espaça um pouco mais, né? Isso aí não tem muito segredo, não. Isso aí deu. E conforme o espaçamento da cultura, vamos dizer assim, ele não citou aqui, não perguntou direcionado a tomate ou a pimentão, mas no caso, se for pensar, por exemplo, numa folhosa, daí já tem que pensar no espaçamento da cultura, Da né? cultura, né? Vamos dizer assim, hoje, né? vamos pensar uma folhosa hoje. Porque a parte de raiz ela é bem mais curta, né? Sim. De uma folhosa, algo assim, né? Vamos pensar na nossa região hoje aqui, folhosa, vamos pensar rúcula, né? O pessoal antes fazia rúcula 20-20. Gotejo rúcula era 20-20. Hoje, a maior parte, quando faz essa troca do gotejo, que vai colocar outro, bota 10-10, né? Umidade uniforme, afasta um pouco fita de gotejo, para também não ficar molhando direto em cima da planta, que também a gente vê muito problema em verão. O principal problema hoje, tomamento e isoctânia de verão, é gotejo em cima do pé, né? Ela vai estar água direto em cima do pé. Primeiro, que a planta não vai abrir raiz, porque ela está na zona de conforto dela, a água está ali, né? Eu não preciso abrir raiz, vai ficar só naquilo ali. Pega o sol forte, o sol de verão forte, que ela deu uma murchada que ficou seco, a planta murcha ela, né? Atraso no desenvolvimento da planta. Então hoje folhosa, gotejo, o pessoal está usando tudo gotejo bem de 10-10, grande parte 10-10, e não deixa ele muito perto da planta, que dele vai abrir água para o sistema radicular dela todo, né? É isso aí, não tem muito segredo. E assim, tem cliente que testou 10-10, para mim é o melhor. Tem cliente que testou o 20-20, para mim o 20-20 é melhor. Aí é que a gente sempre pega. Conheça o teu terreno, né? Conheça o teu sistema de irrigação, conheça o teu tipo de solo. Às vezes o pessoal vai lá, plantou 20-20, só que pegou um vento e afastou a fita do gotejo, não molhou mais a planta quando é nova. Vai morrer. A gente vê muito isso na lavoura também. Então, de novo, né? Testar na prática e ver o que funciona melhor. Bem, na verdade, a plantação, você fazer, é um produtor, não existe uma receita de bolo pronta, né? Tem um cliente que faz do modo A, tem um cliente que faz do modo B, e todos os dois funcionam, né? Tem um que funciona melhor de fazer de um jeito, outro funciona melhor de fazer de outro jeito. Então, é aquilo que você vai se adaptar melhor, né? Perfeito, perfeito. Tem gente que hoje prefere uma palhada. Tem gente que prefere o mulch. Mas o que vai ser melhor? Eu não posso dizer para o cliente, não, melhor para ti é esse sistema. Ele tem que fazer o teste e aquilo que ele vai se identificar melhor, né? Já aproveitar o gancho aí, pergunta do Kleber, produtor lá de São Paulo. Estou em dúvida se começa a plantar hortaliças, no caso, na palhada, no caso plantio direto, né? Ou mulch. Qual o melhor? O que a gente acompanhou esse ano, vamos pensar, inverno se plantou muito mulching na região, inverno, temperatura um pouco mais amena, o mulching se deu muito bem. O que a gente acompanhou do ano passado em plantio de mulching, a gente sabe que ele pode fazer aquele bolsão de ar, né? Principalmente os lugares que fez bolsão de ar, a gente teve muito mais problema com questão de podridão, tombamento. Então, preparo do solo, um bom preparo do solo, aquela terra que fica lisinha, isso manda muito na hora para não fazer aquele bolsão. Deu uma semanada de chuva, mas eu tive que preparar, né? Ficou terra muito com torrão e o terreno muito desnivelado. Isso aí, pensando no verão para mulching, vai ser problemático, pode dar tombamento. Nossa região, o pessoal está optando hoje, inverno mulching, verão palhada, né? Conforto térmico, tábua da palhada, coloca um pouco mais de matéria orgânica no solo com o passar do tempo, a aeração do solo também, isso no verão passado ajudou muito a questão da palhada, o SPDH, né? E eu diria assim, verão plantaria numa palhada e inverno faria no mulching, né? Mas isso nada impede que aquilo que a gente volta para bater na tecla. Faz o teste lado a lado, né? Fez o bolsão de ar, pegou umidade, calor, que ficou cozendo aquilo ali, a planta inicialmente ela sofre bastante. No mulch, tu diz que o maior entrave ou questão a prestar atenção é esse bolsão de ar, o canteiro não tá bem nivelado, assim, na régua, que a gente chama, para minimizar esse problema.
E no plantio direto, na palhada, qual que é o BO, o que prestar atenção que pode gerar uma dor de cabeça para quem ainda não tem muita experiência? Hoje na palhada a gente tem dois problemas, né? Que a gente nota assim, em questão de não só verão, não só inverno, isso é geral. Fez o tomamento da tua palhada, ou dessecou ela para fazer um plantio futuro, esteja certeza que ela está seca, né? Muita gente tomba ela, falta de espaço, o tempo que tem que ser obrigado a plantar, e foi lá e plantou e aquela palha ainda não está seca, que ela está decompondo, ela tá morrendo no caso ainda, né? Quando ela está morrendo, está fazendo aquela decomposição, o que faz aquilo ali é bactéria. Então, quando você planta ela, que ela está fazendo aquela decomposição da matéria verde ali ainda, que ela não está totalmente seca, a gente tem um grande problema de tomamento, de podridão no plantio, na palhada verde, né? Que ela esteja um pouco verde. Outro problema também é época chuvosa. Época seca não... a palhada vai ajudar muito, mas época chuvosa, de umidade alta, a gente tem muito problema com lesma, né? Tem manejo hoje, está melhorando bastante isso, tem produtos novos que estão vindo aí que está ajudando bastante, mas um grande problema que o pessoal aí, às vezes arrepia o cabelo é a lesma. Bastante. Está minimizando, tem produtos bons que estão vindo no mercado que estão dando um bom resultado na aplicação foliar, produtos hoje certificados em Eco 7, produto com garantia que tu pode passar, que não é defensivo, né? Então tem dado um resultado bom. Esses dois cuidados aí da palhada, né? Em contrapartida, a gente pensar no mulching, corrige bem o terreno antes de plantar, né? Porque correção de solo, no caso. Correção de solo, faz análise de solo, corrige lá certinho, faz a adubação bem feita ali, corrige o solo, que a gente pensa assim, quem coloca o mulching não quer fazer um plantio só, né? O pessoal vai plantar um mulching, hoje tem gente com mulching na nossa região com três cortes de alface, tentando estender até 4. Imagina você não fez uma base bem feita ali. A primeira vem, a segunda vem cambaleando, a terceira já não produz mais. Como é que funciona a adubação no mulch ali, por causa da questão do voltado pé por pé, um gotejamento, de repente? O principal que a gente indica é fazer um gotejamento, né? Você tem ao menos você pensar, aí vai se adaptar, vai fazer com 4 canteiros, com dois canteiros, faz o gotejo, né? Faz uma base feita, corrige todo o solo, prepara e bota o gotejo. Quem não faz gotejo, hoje o pessoal faz, vamos dizer assim, se vai plantar ali no meio, ela vai fazer um furo onde vai fazer o plantio no próximo ciclo, né? Aduba no lado, naquele furo onde vai estar no lado do pé da alface, né? E faz esse manejo aí e daí intercala, né? Plantou aqui, no próximo ciclo planta onde adubou, né? Porque até ali vai pegar bastante umidade, vai pegar irrigação, porque normalmente tem muita gente que faz por cima, tem gente que faz via gotejo, mas se tiver um gotejo, muito melhor, sem nenhuma dúvida. Ele estava na mascoa fértil, no caso, né? Mascoa fértil. Fertilização hoje no plantio de mulching, quer investir corretamente, faz o mulching, faz o gotejo junto. Seria o mais indicado para quem quer ir para o mulch, vamos dizer. O correto, faz o gotejo. Não que só fazer o mulch, fazer adubação de cobertura, não que impeça, né? Tu consegue fazer. Pode dar um pouco mais de problema? Pode, mas no gotejo vai ser uma garantia muito melhor. Segurança e resultado, porque tá botando... tu vai colocar aquilo que a planta vai precisar comer, isso. E já diluído, né? Já diluído. E outra, você pensa, você vai plantar aqui. Você não está abrindo outro. O que é o principal do mulch hoje? É a questão de... O pessoal pensa em planta daninha, né? Que a alface hoje é muita capina, né? Então, hoje, quando você planta o mulching, o principal ponto do mulch é a capinação, né? Tu tem essa garantia. Então, plantou a planta aqui, no outro espaço de 10 centímetros, você vai fazer outro furo para fazer uma adubação, ali vai nascer erva. Então, você vai ter que fazer uma capina meio que manual ali, né? Não tem como nem entrar com enxadinha ali. Nossa, não vai moer uma. Não tem como. E o SPDH tem aquele benefício que tem muitos clientes hoje aí que nem faz capina, né? Só faz ali o plantio, faz a dessecação antes da palhada, planta em cima, tomba ela e planta e... E uma coisa... Claro, a lesma tem que aprender a lidar e encontrar manejo, produtos e várias coisas para resolver essa questão, né? Minimizar, pelo menos. Mas essa parte eu vi dá bastante BO na prática, é essa questão de dissecar, né? O ponto de dissecar, que é na maturação ali, eu não entendo muito disso, mas questão antes não se da florada, não sei do que lá. Um pouco antes da florada, quando ela
ela deu calibre, já deu um talinho um pouco mais... Se você fizer ela, vamos botar 20 centímetros de um... Hoje se usa muito milheto na nossa região, né? Você não pode fazer um milheto com um palmo de altura que ela só tem folha. Ela não tem talo, que é aquele talo que vai dar que vai dar a resistência que ela vai fazer aquela palhada aguentar. Se você deixar só a folha, vai te ajudar um pouco, vai te amenizar, só que ela não... só que ela vai terminar rápido. Dando talo, e mais ou menos aí o pessoal está dessecando hoje com uma altura em torno de 80 centímetros, para menos ou para mais. É nessa faixa ali que o pessoal vai lá e faz o tomamento dela. Tá? Ela deu talinho, engrossou, deu calibre de pé embaixo. Isso aí também, quem tiver dúvida, quiser entrar em contato, a gente tá aí para ajudar. Mas o ponto dela ali, mais ou menos 80 centímetros de altura, você consegue fazer esse tombamento dela. É uma grande dúvida, é o ponto de secar para tombar ela e o tempo de esperar ela maturar, de tombar, que é que tu falou, né? Que no momento que ela tá fazendo ali o processo, ela tá, vamos dizer, em decomposição e aí gerando... E a bactéria tá trabalhando, né? Bactéria, várias coisas ali que tem que esperar estabilizar para se livrar disso e aí poder plantar, né? Sim, quando a gente pensa verão, por esse processo é mais rápido, né? A bactéria trabalha mais rápido. Pensando no inverno, ela é um pouco mais demorada. Quanto tempo, assim, diferença entre verão e inverno, entre tudo secar e poder plantar? Vamos pensar verão forte, com calor aí, 10 a 15 dias. Pega inverno, podendo chegar aí 20, 25 dias. Bastante. Dá uma diferença grande, né? Até a gente vê temperatura, o tamanho de dia, né? Isso aí. E queira ou não, quanto mais quente o dia maior, a decomposição dela é mais rápida. Até por isso que o cultivo plantio direto, ele exige tanto de terra a mais, né? Por causa desses processos de... Não é só plantar o milheto, a aveia, você vem, deixar ele crescer, aí tu seca ele, espera ele não sei o quê, quando vê... É um processo, né? É um processo, mas vale a pena. Não, com certeza. Vale a pena. Conforto térmico da planta no verão, a gente via produtor que anos atrás não conseguia produzir num verão na nossa região, hoje estão produzindo com qualidade como se fosse planta que viesse de serra, que viesse de fora do estado. Produzindo bem. Muito bom, muito bom. Vamos adiante para a gente dar conta das perguntas aqui, que já estão com tempo considerável, mas vamos correr atrás para nós dar conta. Xavier de Ponta Grossa, um abraço, amigo Xavier, Paraná. Qual o manejo adotado para o controle de verticílio hoje e uma estratégia pensando a longo prazo? Eu não falo cultura aqui, mas eu acredito que é tomate. Tá, vamos pensar no tomate, né? A paliativo, assim, não paliativo, né? Tu pode pensar no enxertia, o primeiro ponto, né? Para amenizar isso. Sim. Segundo, você fazer uma melhoria do teu terreno, tu colocar uma matéria orgânica, fazer uma rotação de cultura. Hoje tem muitos produtos vindo hoje na linha biológico, que tu vai fazer o tratamento, aí pega naquele ponto, você pode fazer a tua análise de solo, para ver qual tipo de fungo tu deve colocar, qual tipo de bactéria, trabalhar nesse equilíbrio do solo. O principal hoje é garantir o equilíbrio do solo. Matéria orgânica, qual tricoderma, tu pode trabalhar um tricoderma, tu pode trabalhar uma bactéria associada junto, que estão dando muito resultado. E assim, 100%, vamos dizer assim, 100% no controle de verticílio é um passo a passo a longo prazo, né? Você pode fazer o tricoderma, uma bactéria, isso vai demorar um pouco mais. Existem produtos hoje registrados que pode fazer em esguicho também, que te dão um paliativo momentâneo, um efeito de choque um pouco mais rápido, só que não vão te dar um efeito tão bom quanto você fazer uma enxertia, quanto você fazer uma melhoria no teu solo, questão do análise para ver como está a tua matéria orgânica, fazer uma rotação de cultura, a gente sabe que tem culturas que estão mais propensas, as outras culturas não vão atacar tanto, então você faz essa rotação e faz essa melhoria nos teus solos, você vai te dar pensando a longo prazo, é a melhor saída. Eu acho muito interessante. Eu acho que o primeiro ponto é realmente, pensando em tomate, se for o caso, eu acho que a enxertia, ela soluciona muito essa questão, né? Abate pronto. E tudo isso que tu falou de tratamento de solo, toda essa parte de biológicos, eu acho muito interessante, Edson. Até porque, além de ajudar para o verticílio, ou mesmo o cara plantando enxertado e fazendo tudo isso que tu está falando, ele vai ajudar em vários outros pontos também, que vai contribuir com outras coisas também, né? Desenvolvimento radicular, quando faz, tem muita hoje, a gente tem muitas bactérias que faz hoje a aplicação via solo, que além dela fazer a questão de proteção de raiz, seja para fusário, verticílio, nematóide, ela te dá estímulo de raiz também. Hoje tem as empresas aí, hoje estão vindo investindo pesado,
Temos empresas aí que eram de defensivo, estão partindo para esse ramo também que do biológico. E quando a gente vê ali na aplicação lado a lado, a gente vê que as bactérias, os tricoderma aí hoje, eles têm esse poder de enraizamento também para dar vigor para a planta. Com certeza. Até por isso, em breve, vai ter um episódio agora em novembro, se não me engano, dezembro, com o nosso amigo da Agrivale falando de biológicos, desmistificando essa coisa aí. Que o biológico, né? Tu trabalha com isso há bastante tempo, né, Edson? Ele se transformou muito, né? Do que era os produtos e a forma de usar há 5, 8 anos atrás ou 10 anos, porque é hoje, né? Mudou muito as ferramentas, melhorou, evoluiu muito. E eu acho, trazendo para esse assunto aqui, eu acho que sempre o uso de biológicos, por exemplo, na minha visão, nunca pode deixar de faltar. Porque, às vezes, o cara plantava um pé frango de tomate, aí eles usavam bacilos, usavam tricoderma para usar na raiz, para ajudar para a rostônia, para isso, para aquilo, para o fusário. E daí, daqui a pouco, ele plantou enxertado, ele não usa mais. Não, é importante. Mas ele está perdendo o benefício também no enxertado do que aquele bacilos ou aquele tricoderma podia ajudar ele, né? Sim. Ou acrescentar de produção, de resistência, de resultado. Uma garantia a mais, né? Uma garantia a mais. E hoje, assim, o mercado da gente pensar do biológico, ele é Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente tem para aprender disso aí ainda, né? Porque, assim, tem certo tipo de fungos hoje, vamos pensar numa bactéria, vamos pensar subtílios, é uma bactéria hoje o Bacillus subtilis, que é um dos mais usados a longo prazo. Tem hoje raças de Bacillus subtilis focada mais na raiz e tem raças hoje focada mais via folha, né? Essa aqui ela te dá uma resposta melhor via raiz, tem outras bactérias que te dão uma resposta muito maior via folha, né? Proteção hoje de bactéria foliar, hoje a gente tem muito Bacillus hoje que dão uma resposta muito melhor que produto químico. Então isso aí é conhecer. Vai lá, aquilo que a gente bate na tecla. Consulta o técnico, o agrônomo, que ele vai te posicionar certinho o produto certo na hora certa. Concordo plenamente. E eu acho que tem muito para crescer ainda mais a parte biológica aí, se aprender muito mais, igual a gente falou da enxertia, né? Da questão da semente, da informação, chegar mais na ponta. Eu acho que no biológico é o mesmo sentido. Eu acho que tem muita informação para chegar na ponta, o produtor aprender como usar, por que usar, quando usar. Eu acho que vai crescer muito essa parte aí. Hoje, aquela mistura de produto, hoje você pode... Hoje o biológico ele está junto com o produto químico hoje. Aí antes era uma coisa que tinha que ser cada um de um lado, né? Separado. Não pode, isso, aquilo. Hoje faz junto, diminui muito o produto químico hoje e entra com o biológico. A gente lá no Viveiro é prova disso, desde o substrato até a aplicação. Usa em bastante coisa e vê muito resultado. Agora, mais uma pergunta da nossa amiga Michele, viveirista do Paraná, tá? Ela deixou uma pergunta que é a seguinte: como conseguir novos clientes para o viveiro, no caso, né? Nosso viveiro é pequeno e no interior e gostaria de investir mais em marketing ou algo nesse sentido para buscar mais negócio, mais clientes. Eu acho que é importante salientar, né, ela falar que o viveiro é no interior, e talvez seja, se ela salientou, talvez seja uma dificuldade por ser no interior, essa busca de novos mercados. Então, o que tu acha? Como conseguir novos clientes para um viveiro, ou crescer um viveiro, pensando em volume, em clientes? Eu acho que aquilo que acho que uma coisa que deve fomentar é a marca, né? A marca da empresa vinculada à qualidade da empresa, né? Quando você tem uma marca forte, com a qualidade forte, eu acho que o cliente ele vem por si só, né? Como vai fazer isso? Às vezes hoje, através de mídia social, hoje é uma grande ferramenta hoje que está aí para ajudar a gente, né, nesse mercado. É uma lacuna que você pode explorar essa, né, do marketing digital, mas ter a tua marca forte e ter a tua qualidade, né? Investir em qualidade. Eu acho que isso aí, apesar de ser no interior, pode ser, né, em qualquer lugar. Você tem a qualidade, você pode fazer explorar a mídia social que ela vai te levar a isso, né? E o boca a boca também do pessoal também, isso manda muito, né? Mas isso pega, boca a boca vai quando tem qualidade, né? Ao meu ver, Edson, eu acho que eu posso trazer, eu acho que por ser pequeno viveiro ou ser no interior, eu acho que não é impeditivo de nada, até porque a usina, por exemplo, ela fica em Antônio Carlos, que é uma cidade pequena, do interior. A gente começou pequeno, viveiro, e nem por isso foi
demérito ou pretexto para ele continuar pequeno ou continuar só entregando num raio pequeno. Eu acho que realmente a estabilidade da muda de um viveiro ela é muito importante. A gente tem 52, 54 semanas no ano, né? Mais ou menos aí. E nenhum viveiro do Brasil vai ter 55, 54 semanas da muda top da top. Perfeito. 100%. Isso não existe. O clima vai atrapalhar, vai ser muito nublado, vai ser muito chuvoso, vai ser muito quente, vai ser muito frio, vai ser de tudo, né? As intempéries, né? Então isso é normal. O viveiro que ele falar que ele é 100% das semanas 100% é mentira. Ponto. Por isso que eu acho que a estabilidade, ou seja, o fora do padrão, ou o que é difícil acontecer é aquela semana que não está 100%, está 70%. Mas na semana seguinte já está 80%, na outra já está 90%, na outra já está 100%. E ali fica 100% durante... navegando por um mar tranquilo durante um mês e meio, até que talvez um mês e meio depois, o clima de novo aqui deu um negocinho aqui com a traça, com não sei o quê, bactéria. Mas o cliente vai te entender daí. Porque a média é boa. A média é boa. Tem que balizar o teu sempre por alto, né? Gente, se você tem a qualidade, trabalha com qualidade, eu acho que... E explora alguma coisa de mídia social também, eu acho que isso aí, Aí outra coisa que eu ia trazer é aquilo, tu tem qualidade, muda boa, atendimento bom, aí aquele velho ditado de marketing que é o quê? Não adianta tu ser bom, tu tem que parecer bom e mostrar pro mundo que é bom. Sim. Né? Não tô falando de soberba, eu tô falando de comunicar, meu amigo. Meu padrão de mundo é boa, eu preciso comunicar isso. Não adianta eu ficar no meu viveirinho lá, a minha muda é boa, mas daí eu não mostro pra ninguém, não falo pra ninguém, ninguém vai ficar sabendo. Então, explorar a rede social é muito importante para isso, muito mesmo, para comunicar isso. E outro ponto importante eu acho que é a questão das parcerias. Eu acho que uma coisa que eu atribuo muito o crescimento da usina, e volto a falar, a gente começou pequeno, numa cidade pequena, e hoje a gente leva a muda para Caçador, leva para Serra Catarinense, leva para o Paraná, vai começar a levar para Caxias do Sul. Então, várias regiões do sul do Brasil saindo da cidade pequena de Antônio Carlos. Então, o que eu posso falar para a Michele, não é porque você é do interior do Paraná, cidade pequena, que você não pode atingir o Paraná inteiro, ir para São Paulo, vir para Santa Catarina. Hoje em dia, até pensando numa muda enxertada, por exemplo, que abre muitas fronteiras, tem uma procura grande, uma necessidade e um valor agregado mais alto para tu poder transportar mais longe. Isso não é problema nenhum. Mas eu acho que o que levou a gente foi essas parcerias, sabe? Eu sempre via num viveiro, quando chegava o representante de semente, o vendedor ele é sempre o cara que ele sai para trabalhar e o papel dele é visitar os clientes ou possíveis clientes. Eu sempre vi, quando a gente era pequenininho, a questão do vendedor não ser muito bem recebido, tipo assim, vamos lá, o que tu quer me vender? Né? Aquele papo, né, Edson? Vamos lá, o que tu quer agora me empurrar, me entuchar hoje aqui, né? Falando da nossa gíria do agronegócio. Só que o cara tá precisando trabalhar, entendeu? Sim. Ele tem que desenvolver um material novo, um produto novo, tá precisando alavancar as vendas dele. E eu acho que esse uma mão lava a outra, e vamos lá, o que tu pode me ajudar, o que eu posso te ajudar, eu acho que é algo que abriu muitas portas, porque se eu for analisar cada região que a usina foi expandindo, cara, vou dizer que 90% dos casos foi através de parcerias com empresas de semente. Mas pega aquele caso. Com pessoas, tá? Mas pega aquele caso, né? Tu tem a parceria, gente, né? Tem parceria com os, vamos dizer, distribuidor, né? Mas isso deve a quê? A qualidade. Aí tem que ter a base e a qualidade. A base e a qualidade. Porque o cara só vai te indicar sabendo que o seu viveiro é sério, tem qualidade, um padrão bom, um atendimento, uma seriedade, uma estabilidade que a gente falou, porque eles aqui eu posso indicar porque... E a qualidade, a gente às vezes tem pessoas que pensam assim, qualidade, mas como é que eu vou fazer com qualidade? O que é uma muda boa? O que é uma muda boa? Você tem que, assim, você vai produzir bem, vamos botar usando uma fonte de nitrogênio ruim? Ou uma fonte de adubo barata, querendo economizar dentro da base? Aí fica uma pergunta, né? Invista no teu negócio. Produto de qualidade para entregar produto de qualidade. Ponto. Acho que começa, a base é isso aí.
A muda ela tem que ter produtos, principalmente pensando em biológico, por exemplo, a parte de adubação, tem que ser de altíssima qualidade, até porque a gente já fez essa conta lá no viveiro, se tu diluir um saco de adubo, sei lá, uma fonte de nitrogênio ou de um NPK, o que for, um é R$200, o outro é 400, mas se for ver a quantidade de bandejas que ele faz, cara, isso dá 0,0 centavo lá, uma mixaria que no fim das contas, cara, é irrisório a economia que tu acha que tu tá tendo. Sim, aquele trabalho, vamos pensar assim, né, Léo? Hoje, quantas pessoas sabem que lá quando está fazendo a molha do teu substrato, tá tirando né, fazendo lá para encher a bandeja, quando tá fazendo aquela molha do substrato, quantas pessoas sabem que ali já tá ganhando tricoderma, tá ganhando um bacilos ali? Poucas pessoas sabem disso, mas que estão um resultado lá na frente, né? Então, é investir para ter qualidade. Com certeza. Eu acho que é isso. É qualidade e parcerias e comunicar isso. Acho que é isso aí que a gente pode deixar para nossa amiga Michelle lá do Paraná. Acho que é por aí. E deixa eu ver mais aqui se tem mais alguma coisa. Tem aqui alguma coisa em relação a vendas de verdura. Acho que é a última pergunta que a gente tem aqui. Né, que é o amigo do Claudemir, produtor lá de Minas Gerais. A venda de verduras esse ano está baixa, o ano todo. O que fazer para melhorar essa situação? E aí, pega tua bola de cristal aí. Que tá baixa, a gente já percebeu. É o mercado todo aí, a nível Brasil. Até tá falando com a amiga nossa viverista lá de São Paulo, a Thaís, lá do Taimudas. Ela preocupada. Tá, mas isso é geral? É geral. Foi o que eu disse pra ela. Então, teoricamente, menos mal. Porque se for só no meu viveiro, só no dela, só no fulano, então a gente tá fazendo uma coisa de errada, que é a primeira coisa, né? Que a gente se pergunta. Mas quando a gente vê que é geral, daí é uma situação mercadológica, econômica do país, sei lá. Mas venda tá baixa, o que fazer para melhorar? Qualidade. Entregue um produto de qualidade, né? A gente vê, às vezes, o cliente... Vamos pensar... Vou tirar pela minha experiência. Tu pensa hoje... Eu gosto de comer uma couve meio-dia. Uma couve-folha. Posso fazer com feijão, gosto meio-dia. Com bacon, não? Não, só a couvezinha ali, só a fatiadinha. Já botando no bacon. Você nota certinho, eu noto certinho o dia que você vai pegar lá no restaurante a couve. Você nota só no olhar, na couve que tá no buffet, você já vê a qualidade dela. Quando você compra, quando vai comer, se você pega uma couve que tá escura, ela não tem mais a qualidade, ela vai estar amarga. Pra mim, né? Fazendo no meu caso. Tem dias que chega lá, ela tá clarinha, tá bonita, agora a couve tá no capricho que o cara quer. Então isso, ter o produto entregue com qualidade vai fazer ele vender mais, né? Seja a couve, seja a alface, seja o teu tomate, invista em qualidade. Semana passada eu tive no mercado, ainda fui comprar tomate com qualidade ruim no mercado. Você vai lá, olha, mas não... Então assim, quando você tem um produto de qualidade, você vai vender melhor. E o cara que vai estar comprando o teu para revender esse produto, diz, não, eu vou comprar do Edson porque ele tem a qualidade, né? Então, porque o que acontece? Você vai lá, vendi um pé de alface para ti, Léo. Botei o meu pé de alface na banca, amanhã ele já está murcho. Não tem resistência, uma planta que não te entrega um tempo de prateleira. E foi lá o Zequinha e te vendeu um pé de alface que ele aguentou 2 dias nas bancas. Para quem que vai dar preferência? Aquele cara que teve a qualidade, que não vai te dar perca, que não vai dar quebra também pro cara lá do... Então, hoje, invista em qualidade, que é um passo à frente para te vender mais. É o ponto estratégico, isso aí, não tem muito que... promoção. Não adianta promoção. Quando não tá vendendo, não tá vendendo. O que vai vender que vai ter qualidade. Eu costumo dizer que é pior. Parece que quando tá na promoção, aí parece que o povo compra menos. Parece que quando tá caro, eles querem comprar. É engraçado. Mas eu acho que é qualidade também, cara. Eu acho que o mercado tá com as tendências de melhora em alguns pontos aí pro verão. A gente tá com uma tendência de melhora, por exemplo, aqui em Santa Catarina, por causa do turismo. São Paulo, questão de seca foi bem complicado durante esse ano lá. Foi uma seca histórica quase no interior lá. Isso com certeza para eles lá teve bomba lacrada de irrigação, várias coisas bem complicadas. E sem água, com tempo seco, não tem como tu plantar. Nem plantar, que dirá produzir, né?
Então isso atrapalhou bastante. Então tem N coisas, algumas somatórias, depende da região, teve questão de virose em tomate, isso e aquilo. Então, acho que foi uma somatória de coisas que, de novo, tem uma tendência de melhorar e minimizar um pouco. Vai acontecer? Espero que sim. O produtor nosso aqui da região já fala, né? Sempre o nosso mês de setembro e outubro é ruim. Começa a melhorar um pouco em novembro e estoura um pouco mais de venda em dezembro. Então, vamos torcer porque melhore, né? Eu acho que é isso. Acho que é sempre tendo qualidade, bom atendimento no momento de dificuldade ou de mercado, ou de venda, ou de qualquer problema, sempre tu vai ter um respaldo melhor, uma parceria melhor do teu cliente, eu acho, né? Sim. É mais ou menos por aí, seu Claudemir. Um grande abraço aí. E, Edson, esse episódio foi um pouquinho mais longo, hein? Um pouquinho mais longo aí o horário. Mas eu acho que foi bem interessante. Inclusive, eu agradeço a todos que mandaram perguntas lá no Instagram, na caixinha de pergunta lá. Teve muito mais perguntas, mas infelizmente eu tive que dar uma filtrada e teve muita pergunta sobre enxertia, algumas outras perguntas mais aleatórias. Eu juntei sobre enxertia e trouxe algumas aqui sobre outros assuntos. Mas eu gostei muito desse formato, Edson. Quem sabe, em breve até podemos fazer, quem sabe, ao vivo. E ao vivo aí, para tirar a pergunta também na hora. Então, gostei bastante do formato, porque fica um pouco mais dinâmico e trazendo vários assuntos, não fica talvez tão batidos sobre uma coisa só, né? Então, agradecer novamente quem participou, quem mandou pergunta, e em breve, quando eu abrir novamente a caixinha de perguntas lá, pensando no podcast, conto novamente com a participação de vocês. Edson, pergunta final para a gente fechar, e peço que essa pergunta você dê a resposta dando um recado pessoal aqui para sua câmera. Que conselho você dá para viveristas e produtores rurais que querem profissionalizar e crescer os seus agronegócios? Boa pergunta. De R$1 milhão de reais. Aquilo que a gente bateu no episódio todo, né? Quer ter um viveiro que venda mais, ou quer ter um negócio teu que venda mais, eu acho que hoje o mercado ele focou e ele quer qualidade. Ele não aceita mais uma muda que ela oscila de médio para ruim. O produtor ele quer hoje qualidade, seja o produtor ele quer que te entregue, que chegue até ele uma muda de qualidade. O consumidor final quer que chegue para ele um produto de qualidade também. Então hoje o mercado está exigente. Aquele que produzia mais ou menos, a gente está vendo que ele está caindo fora do mercado. Ele não vai ficar. Isso com o tempo, mais 2, 3 anos, a gente vê que ele não vai ficar no mercado. Por quê? O produtor se tecnificou, o produtor melhorou bastante. A gente vê pelo tomate, enxertia, a gente vê pelo nosso produtor de folhosa, investido em mulching, investido em SPDH, pessoal investindo em estufa, que isso já vem de tempo. Então, isso tudo, ele demanda, era muito mais fácil só plantar lá daquele modo antigo e produzir e vender. Ponto. Só que isso, para o produtor, também custa dinheiro. Então, ele está fazendo isso porque o que ele está pensando? Ele está pensando na qualidade. E seja viverista ou seja produtor hoje, invista na qualidade. Produto de qualidade sempre vai estar um passo à frente. Isso seja muda ou seja produto final. Eu diria que o produtor hoje e viverista investe na qualidade que ele nunca vai perder no mercado. Perfeito. E eu acho que isso casa muito com o propósito do AgroConecta Podcast, que é ajudar o que tiver com o nosso alcance com informação para ajudar a profissionalizar o agronegócio das hortaliças. E eu acho que é aquilo que tu falou, a tua frase é nítida e cristalina como a água. Quem não se profissionalizar, quem não está se tecnificando na sua gestão, no seu manejo, na sua qualidade, para melhorar a cada dia, cada semana, cada mês, cada ano que passa, está caindo fora do mercado. E quem está ficando é quem está se profissionalizando, buscando melhorar a cada dia. Então, eu acho que só reafirma essa tua visão que a gente também acha e é o que a gente luta para levar a informação e, de alguma maneira, está contribuindo para isso não acontecer, né? A gente falou de tantas informações que seria interessante estar na ponta sobre enxertia, sobre isso, sobre biológico, e que quanto mais informação, melhor o produtor tem a chance de melhorar a cada dia e buscar o seu melhor, né? E o seu produto melhor também. Tendo produto bom, vende sozinho. Com certeza. Edson, agradecer aí, temos aí 1h40 mais ou menos de podcast, um pouquinho mais longo aí. E se você ficou com a gente aqui até agora, agradecemos a sua audiência, a sua atenção. E Edson, obrigado novamente por estar aqui, tá?
pela parceria, pela amizade e deixar um recado final pro pessoal aí, para mandar um salve aí. A gente agradece mais uma vez, né, Léo? Pela oportunidade de a gente estar voltando. Vai ter dúvida, né? O pessoal de casa fica com dúvida. Eu acho que pode entrar em contato aí com a gente, tanto comigo quanto com o Léo. A gente vai estar aí para ajudar, a gente vai estar aí para somar. Deixa nos comentários aí, manda, Isso. pode largar Pode o chamar pau a nos gente. comentários aí para a gente dar as dúvidas aí. Chama a gente aí, dúvidas e incógnitas nesse mercado de produção. A gente sempre vai ter, não é só do produtor. Tem horas que também não é só ele que vai ter as dúvidas e os entraves, mas a gente tá aí para ajudar. O que puder, que tiver no nosso alcance, a gente só chamar a gente aí que a gente vai estar tentando auxiliar da melhor forma possível. Perfeito, perfeito. Agradeço imensamente aí pela disponibilidade de ter vindo aqui. E para você, meu amigo, minha amiga que está com a gente até este momento, agradecer a sua audiência, a sua atenção e esperamos ter contribuído com você, com o seu agronegócio das hortaliças e não podemos finalizar sem agradecer aos nossos parceiros, que é a Usina Viveiro de Mudas, sempre facilitando a produtividade do agricultor do sul do Brasil. Zanata Estufas, o maior portfólio de estufas do Brasil desde 1988, ajudando o cultivo protegido brasileiro. Sêmenes Bayer, porta-enxerto e sêmenes, sua produção segura e muito mais produtiva. AgroPro, assessoria e marketing digital para o agronegócio. Mercoagro, soluções no agronegócio. Agrivale, bioinsumos que impulsionam e transformam o campo. E estreando aqui no AgroConecta Podcast, Bandejas Mingote, referência nacional em bandejas plásticas para a produção de mudas de hortaliça. Um abraço, meu amigo Diego e Denis, lá de Jundiaí, da família Mingote, mandar um abraço para eles lá e agradecer pela confiança, pela parceria. Em breve a gente trazendo informações e conteúdos aqui sobre bandejas também para a produção de hortaliças. É isso aí, meus amigos, minhas amigas. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e obrigado pela audiência e até o próximo AgroConecta Podcast. Tamo junto, fica com Deus, até mais.